Claudiane, então a gente falou um pouco aí da questão aí da liderança, né? Mas eu queria que você nos falasse o que você tem feito de uma forma mais específica com o pessoal do DHO. Ai, perfeito, perfeito. Muito obrigada. Bom, Cláudio, o que eu tenho percebido pela minha experiência, né, no contato com essas empresas, muitas vezes é a dificuldade de fechar processos de consultoria, né? Os profissionais sinalizam não ter verba, ou sinalizam que a diretoria ainda não consegue acessar e entender como que funciona, né? É nessa hora que eu ofereço um processo como esse, porque quando a pessoa passa por um processo, uma devolutiva dos seus pontos fortes, dos seus talentos da Gallup, fica muito claro ali o quanto a sua performance pode estar comprometida ou não por aquilo que possui. E claro, segundo essa metodologia, todos nós conseguimos realizar tudo o que queremos. Aliás, nós brincamos lá que é assim, foque-se naquilo que te farta, não no que te falta. Então, o processo de autoconhecimento é fundamental, inclusive para esses profissionais de DHO. E foi pensando nisso para apoiá-los, para ajudá-los, porque como você sabe, tudo que a gente monta como negócio, uma coisa sine qua non é você ter domínio do assunto. Por exemplo, é ótimo vender roupas, vender sapatos, vender joias, mas o quanto você vai levar de tempo para ter domínio técnico, conhecimento para poder oferecer? Então, o que eu escolhi para ser o meu negócio na CRP? Justamente dar suporte daquilo que eu tenho estudado, daquilo que é meu domínio há 35 anos e continuo estudando todos os dias, que é ajudar, apoiar esses profissionais de DHO para que eles possam fazer, inclusive, esse trabalho dentro das organizações. Então, eu tive uma recente experiência em que eu treinei o profissional de DHO com relação aos programas de liderança, deixei ali os materiais para que ele pudesse dar continuidade às próximas turmas. Então, você vai falar, poxa, mas então era um trabalho que você poderia fazer e ter mais retorno, e eles que fazem? Tá tudo bem. Tá tudo bem, porque esse profissional, vendo esse trabalho, ele vai me indicar para outros. Então, hoje, o trabalho que eu venho fazendo com os profissionais de DHO é realizar em conjunto com eles as ações de DHO, de desenvolvimento humano, um workshop, uma palestra, principalmente os workshops em que você leva as pessoas para uma interação, a exemplo desse que eu fiz ontem, e isso vai gerando uma sustentabilidade do processo. Outros também atuam comigo de forma online, onde eu faço um processo de mentoria. Então, nesse processo de mentoria, o investimento é pequeno, porque ele está ali num grupo de 20, 25 pessoas, e ali nós trocamos as melhores práticas para que ele leve, então, para dentro das suas organizações. Foi aí que eu constituí, recentemente, o meu programa de desenvolvimento para desenvolvedores. E tem dado muito certo, porque é a corrente do bem, é um apoiando o outro. Sim, com certeza, né? Foi muito legal, tem sido muito legal. Faz toda a diferença, né, Claudiane? Faz, porque é assim, Cláudio, todo mundo quer a mesma coisa. Ser amado, ser respeitado, ser valorizado, pertencer, sabe? Poder ser contribuição, para que o nosso trabalho seja um lugar de realização e que nos deixe com energia e com disposição para continuar vivendo a outra parte da nossa vida, porque nós não somos só trabalho. A roda da vida que eu diga, Sim. né? Nós somos pessoas, profissionais, temos várias coisas para realizar, e não só o trabalho. O trabalho é uma grande realização. O trabalho é um lugar onde você diz sobre si. Eu posso dizer que sou mãe porque estou aqui com a minha filha, inclusive, a quem eu agradeço muito, minha fotógrafa, minha design, né? Mas outras atuações profissionais, elas dependem da minha atuação, da minha performance. E todos podem alcançar, só precisam de uma oportunidade. É que muitas pessoas, infelizmente, pelas questões sociais, inclusive, foram deixadas para trás. E aí, falando isso, você me faz lembrar de um outro desafio que nós estamos vivendo dentro das organizações: a diversidade, a inclusão
e a equidade. Ainda segunda-feira, quando eu ministrava uma palestra para o MBA de transportes, aliás, quero agradecer a Maristela, minha ex-aluna, que hoje é coordenadora de um MBA de transportes. Percebe o sucesso dos meus alunos, ex-alunos? E aí, nessa palestra, eu dizia para eles, os alunos dela, que pena, Cláudio, que pena que tivemos que ter uma lei, uma norma, para lembrar que é importante respeitar o outro. Porque o que prega a NR1, dentre outras coisas, o respeito. Sim. Né? Não pratique o assédio moral, não pratique a violência. Quer dizer, que pena. E eu costumo dizer que essas coisas acontecem porque elas ainda não são de cor. O que é de cor? De cor é uma expressão dos antigos que significa não é de coração. Então, como não é de coração, como não estão decoradas, tem que ser sustentadas pela caneta e pelas leis. Uau! Fantástico, hein, Claudiane? E teve um momento da sua fala aí, você falou assim, é importante você ter o trabalho ali, né? Sim. Mas tem que alinhar tudo isso com a sua vida pessoal. Sem dúvida. Que é hoje o que se fala muito, a questão do bem-estar, mas onde você tem essa sincronia aí do trabalho com o pessoal, não é isso? Sim, sem dúvida. Até porque nós somos diferentes. Existe uma frase que leva a gente para uma compreensão. Crenças e valores determinam comportamentos e atitudes. E onde que nós formamos as nossas crenças? Onde que nós formamos os nossos valores? Na educação. E esta educação que começa lá com os pais, para quem tem essa oportunidade de ter uma família, depois vai para as escolas, nós professores, e depois aonde? Os líderes, que são os educadores corporativos. Então, nesse processo todo educacional, nós temos aí um outro desafio, as gerações. 12 de maio eu tive a oportunidade de ser convidada num clube aqui da cidade de São Paulo para falar para um grupo de mulheres, 60 a mais, uma graça. Tinha ali pessoas de 90, de 82 anos, uma graça. E nós estávamos falando sobre as diferentes gerações. Fui estudar, fui me aprofundar. Cláudio, nós temos 8 gerações. 8 gerações. Nós temos desde a geração dos desconhecidos, e o nome é desconhecidos porque é um assunto que ainda naquela época e até hoje não era bem retratada, né? Então nós temos os desconhecidos, a geração silenciosa, baby boomers, X, Y, Z, e a partir agora de 2025 começam a nascer os betas. Dentro do ambiente de trabalho, nós temos, então, 6 grandes gerações. Os desconhecidos não, porque são pessoas que nasceram antes de 1928. Hoje eles têm em torno de 97 anos, embora tenham empresas familiares que possam ter o seu patrono ali, mas, enfim, em geral, você tem ali dos silenciosos até a alfa, né? Que são os nascidos até 2024, começaram em 2011. Então, são muitas pessoas constituídas de diferentes formas e que, portanto, se não tiver um processo de comunicação, elas se conflitam. Sim. Pelos interesses diferentes. Um mais atrelado à tecnologia, outro que tem medo da tecnologia. Então, está aí mais um dos desafios dos profissionais de DHO. Conciliar essas populações diferentes. E dizer que elas se completam, né? Sem dúvida, sem dúvida. Por isso, a importância de conciliar. Lembrar que um depende do outro e assim é a vida. Sim, ninguém se basta. Sim, sim. Claudiane, uma pena, mas também ainda para os meus finais. Oh. Mas você vai voltar aqui outras vezes com aqui, certeza, né? Com certeza. Novamente agradeço a sua participação aqui no programa. Eu tenho certeza que você contribuiu bastante com a nossa audiência. Espero. Quem assistiu agora, quem vai assistir depois, sim, né? Mas deixe as suas considerações finais e reforce as suas redes sociais. Claro. Bom, eu quero agradecer a você pela oportunidade. A gente vem conversando aí já há mais de um mês, alinhando tudo. Quero agradecer ao seu programa Gestão em Pauta, à Rede Alto Tietê. Quero agradecer a todos que dedicaram alguns minutos para acompanhar o que eu venho falando aqui. Quero agradecer aos meus clientes corporativos, os pacientes, os mentorados, os meus ex-alunos. Quero dizer que logo
logo nas minhas redes sociais estarão ali disponibilizados para vocês os programas como esses de mentorias aos públicos de DHO. Quero dar parabéns a vocês que estão dentro das organizações e que têm aí uma missão muito grande de tornar estes lugares saudáveis, humanizados, para que no futuro nós não tenhamos que ter tantas regras para dizer aquilo que é o óbvio, o respeito ao ser humano, o valor à vida, porque de verdade o que de mais importante nós temos é a vida, mas a vida com saúde, a vida plena, a vida com amor. Né? Exatamente. As minhas redes sociais, eu vou falar do meu Instagram, que é claudiane.reis_. Eu aguardo vocês lá e aguardo vocês também futuramente no meu canal do YouTube. Que bacana! Mais uma vez, gratidão. Gratidão, gratidão. Quero agradecer também a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, a ZUC Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunera Consultoria. Me acompanhe nas redes sociais, no LinkedIn Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. Eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.